Alô, meus amigos e minhas amigas. As eleições estão chegando. E evidentemente o assunto predominante são os candidatos. Eu gostaria de conversar algumas coisas que eu venho pensando a respeito do que acontece no Brasil, que me deixa extremamente preocupado, porque é difícil de a gente raciocinar com um comportamento tão errático que tem as pessoas em relação às eleições. E eu quero falar especificamente agora de uma pessoa, um personagem brasileiro, que eu gosto de um personagem, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Você que está me ouvindo, você que está prestando atenção no que eu estou falando, eu quero dizer a vocês que eu olho para Lula como um político, uma pessoa. Inclusive, do ponto de vista individual, a carreira dele é muito mais do que brilhante. Um homem que sai lá do interior de Pernambuco, analfabeto, e chega presidente da República, é de um sucesso extraordinário. Mas, evidentemente, para por aí. Porque eu vou analisar do ponto de vista político e da maneira como eu olho o Lula. O Lula surgiu lá nos anos 70, precisamente. Não, muito antes, nos anos 70 ele já existia, mas ele foi se incorporando, crescendo, falando mal de todo mundo. E nas eleições, por exemplo, contra a Collor, eu confesso a vocês que fiquei um pouco pendente a votar no Lula, mas não votei. Eu votei no Collor. Porque existia uma diferença muito grande entre o Collor e o Lula. Ambos eram honestos. Ambos eram éticos. Ambos atacavam Sarney. Collor era caçador de marajás. O Lula era uma pessoa honesta, direita, etc. E, dentre outras coisas, eu olhei e fui fiel aos meus preconceitos ou pré-requisitos para que eu vote em alguém para ser presidente da República, ou qualquer outra situação, qualquer outro cargo. O Lula era e é analfabeto. O Collor tinha sido governador, tinha experiência. O Lula nunca tinha trabalhado. Trabalhou como motorneiro, não sei, nem me lembro mais qual foi, ele fez um trabalho, tirou o dedo e ele até hoje ganha dinheiro em função disso. E esse rapaz começa a empolgar a sociedade brasileira, empolgando as pessoas, empolgando os intelectuais, os esquerdistas, chegavam a afirmar que só uma pessoa como Lula poderia consertar o Brasil. E eu ficava me perguntando, o que é que o Lula fez, o que é que o Lula diz para se chegar a essa conclusão? O Lula não dizia absolutamente nada. O Lula xingava as pessoas, xingava o Sarney, xingava o Maluf. Depois passou a xingar o Collor, xingava o Jader Barbalho. Não tinha papa na língua do Lula. Aí eu olhava e dizia assim, não tem fundamento nenhum, porque ele não apresentava nenhum plano, não apresentava nenhuma ideia que pelo menos eu pudesse olhar e dizer assim, olha, essa ideia dele é brilhante. Não existia, nunca houve e nem vai haver. Lula hoje, eu nunca vi um negócio disso. Não sei como as pessoas aguentam mais ouvir o Lula. Primeiro que ele não tem nada a dizer, só tem dizer bobagem. Uma pessoa que só fala em malandragem,
só fala em relação aos outros, e um golpezinho baixo aqui, um golpezinho baixo ali, para ver se ganha algum voto. O Lula é o maior camaleão do país. Não tem ideologia, não tem posição nenhuma o Lula. Como é que você pode classificar o Lula? De esquerda, de direita? O Lula não é nada disso. Ético? Não é. Me diga um ato de Lula que você viu como se fosse uma coisa ética. Me diga um ato de Lula que você olhou e disse assim, olha, esse ato foi de uma grandeza espetacular. Mostrou o seu lado humano, o seu lado de líder. O homem que dirige uma nação tem que ter uma visão de mundo, tem que ter uma visão de direção, de globalização, tem que saber orientar os seus liderados para um caminho melhor, ou indicar caminhos melhores. Quais são os caminhos indicados por Lula para a situação do Brasil? É um besterol o tempo todo. Lula não tem escrúpulos nenhum. Nenhum. Ele, para inventar, mentir, para ter vantagem, não tem uma pessoa igual a ele. Lula não é amigo. Haja visto que ele fez aí com o José Disseu, com o José Genuíno, com o Delúcio Soares. Depois desse cara estar na cadeia por causa dele, ou em função dele, o Lula diz numa entrevista que essas pessoas não são confiáveis, que ele não confia nessas pessoas. Os ladrões que ele denominou cada um de ladrão, como Sarney, como Maluf, como Jader Barbalho e por aí afora, Severino Cavalcante, etc. Ele é um defensor dessas pessoas. Defende o Sarney como defendeu na época do Sarney, ele estava com problemas com o presidente do Senado. E toda hora que apresenta o problema, ele está defendendo o Sarney. O Sarney não é um nome comum. Defende o Collor. Agora o partido queria botar na campanha que a Marina era um Collor de saia. Ele não deixou, porque o Collor hoje é amigo dele. Quem é o Lula? O que ele é? Não é amigo. Não é ético. Não tem escrúpulos. Envolvido com todo tipo de corrupção. O que se vê aí pelas internets, não é isso? São os envolvimentos do senhor Lula com as corrupções, inclusive essa da Petrobras, que o Paulinho foi indicado por ele. Então, meus amigos, como é que a gente vai classificar essa pessoa que não é de direita, não é de esquerda, não é ético, não é... Eu tenho a impressão que é difícil classificar o Lula. E como, só para dar uma classificação ao Lula, vi colocar onde é que ele está nesse aspecto todo, um homem que tem uma popularidade imensa. Um homem que ataca os banqueiros e faz a maior... Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula e no governo Dilma. Basta ver as taxas de juros. As taxas de juros mais altas do mundo são pagas pelo governo Lula e Dilma. E o crescimento, o Brasil lá embaixo. Já começou a apontar que a desigualdade de renda parou de cair. Mas a desigualdade que vinha caindo desde o plano real. Foi o grande fator da queda da desigualdade de renda. E vai aparecer muito mais, meu amigo. De lá para cá, os juros estão totalmente altos e o crescimento cada vez menor. Então, evidentemente, isso vai bater na desigualdade de renda. Por quê? Porque os rentistas, os capitalistas, os especuladores financeiros ganham a taxa de juros mais alta, protegido da inflação. Eles ganham juros mais inflação. E o resto da população brasileira paga esta conta, porque não tem como se defender da inflação. Os assalariados, então, na primeira mão. Ao mesmo tempo que ele dá um aumento de salário grande, e realmente deu,
real, ele tira com a outra mão. Porque a rentabilidade que está dando alta para os mais ricos. A inflação tira aquilo que ele deu de aumento salarial, tira uma parte e leva para quem? Para os ricos. Eu, meus amigos, não tem outra maneira de classificar o Lula. Portanto, eu acho o Lula um desclassificado. Obrigado.